Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a primeira aula do projeto final, desenvolver a parte do front-end e fazer o setup dos arquivos do projeto, ok? Eu vou fazer passo a passo, muito semelhante como eu fiz para testar os caminhos para a gente chegar nessa disposição do projeto. Então vai ser bem mãos na massa, mostrando todos os passos que eu segui, tá? Que eu pensei. Eu parti do projeto que a gente viu em aula, o ProgeNode, tá bom? A ideia é fazer um clone desse projeto, cria uma pasta aí que eu chamei de SGC Aula, SGC de Sistema de Gerenciamento de Curso, faz o clone desse repositório aqui, em cima dele que nós vamos alterar esse projeto. Então, code. Na verdade, code e o nome do projeto aqui, ele abre no VS Code, ok? Que vocês já estão cientes. Nós não vamos trabalhar com esse front-end antigo, então eu vou apagar esta pasta, vou apagar esta daqui, tá certo? E vou deixar esse arquivo assim mesmo. Vou criar uma outra pasta do zero aqui, que nós vamos fazer um outro front-end. Então o back-end vai ser o mesmo e o front-end vai ser aquele lá. Para Eu queria dar uma dica para vocês, para não começar uma coisa sempre do zero e sem saber um caminho. É muito interessante fazer pesquisa sobre outros repositórios no próprio GitHub do que você está buscando. Então, o que eu quero fazer é um sistema com login e senha e algumas páginas, né? Então, eu digitei aqui login e senha no próprio GitHub aqui, tela de login, login HTML, daí a busca vocês vão ter que fazer, entrar nos repositórios, dar uma olhada, ver se ele é muito complexo, se ele está do jeito que você quer, por exemplo, o login, sign up, usando HTML e CSS, esse daqui poderia ser um bom candidato. Eu cheguei nesse repositório aqui, dessa Arid SM, tá certo? Vamos baixar ela então e a gente vai partir desse ponto aqui para ser o nosso front-end. Eu sugiro vocês criarem uma pasta aqui na pasta aí que a gente acabou de criar, chamada repos, porque você pode baixar outros repositórios para ir sempre checando o código. Então nós vamos baixar esse repositório aqui de base da tela de login aqui, tá bom? Para essa nossa pasta repos aqui. Então eu vou abrir aqui, fazer muito semelhante ao que a gente fez ali anteriormente, e vocês vão já entender o que eu quero fazer. Vou entrar aqui também nessa tela de login, abrindo no GitHub. Vou fechar esses terminais aqui, que estão em aberto, para não ficar muita janela aberta. Vou dar uma olhada. Então, como que está esse projeto? Ele tem o CSS dele. Esse all-min faz referência ao font Ansem, que é uma lib onde ele traz vários ícones para você adicionar ao seu projeto de uma maneira leve, tá? Muito indicado. O Style CSS, que é o próprio CSS que ela usou para fazer essa tela de login. Aqui o Web Font são as fontes que ela utilizou de parâmetro também, que é utilizada aqui no CSS, ok? Ele puxa daqui. E algumas imagens, ou seja, a gente vai organizar esse projeto. Vamos ver como é que é a cara dele aqui no index.html. Vou abrir no nosso live server. E ele está bem simplesinho, bem bonitinho. Ariane Morelato é a pessoa, né? Ou seja, ó, ele está fazendo isso que a gente quer. Ainda tem essa opção de Dark Mode ou Light Mode. Nós não vamos utilizar essa opção para deixar ele um pouco mais simples. Como que eu coloco isso daqui naquele nosso projeto? Então, qual vai ser a minha ideia? A gente vai organizar no nosso projeto aqui essas pastas. Nosso front-end não tem nada. Vou criar aqui uma pasta chamada public e uma pasta chamada src, de source, tá certo? Dentro da pasta public eu vou criar três pastas.
uma para o CSS, uma para nova pasta para o JavaScript e uma para as images, tá bom? Esse é um padrão de projeto que eu gosto de utilizar. Caso vocês tenham necessidade de criar algumas outras pastas, mas por enquanto essa é a base que vai funcionar aqui para gente. Eu vou pegar esse repositório, o projeto aqui da Ari, esqueci o nome dela, mas o nome dela aparece aqui, Ariane, e nós vamos fazer vamos começar a copiar e colar esses arquivos. Eu vou pegar esses dois CSS e colar aqui para a minha pasta de CSS, tá bom? O que for JavaScript eu vou colocar e assim por diante. Então vamos fazer aqui para as imagens. Então essa é uma imagem BG login, são essas as imagens. Então elas vão vir aqui para imagens e os HTML. Então, pessoal, vamos alterar aqui o nosso menu para ficar semelhante ao nosso projeto do nosso mock aqui, né, do nosso design. Existem diversas maneiras de fazer um menu, usando nave, usando listas. A gente vai fazer de uma maneira mais simples, colocando duas divs aqui. Uma div para logo e uma div para os outros botões, tá certo? Então aqui vai ficar a logo e aqui vai ficar os outros dois botões de home e login. Por enquanto eles estão assim, né? Ele ficou então logo e daí home e login um embaixo do outro. Nós vamos fazer essas modificações. Aqui eu já vou colocar eles como links. A minha logo vai então ser uma tag de âncora. Dentro dessa tag tem um href que vai endereçar para o index.html. Ele até encontra ali, tá certo? E a minha logo vai ser uma imagem, né? Mas primeiro eu vou colocar a logo, depois a gente coloca a nossa imagem. Vamos ajeitar ela e depois a gente coloca a nossa imagem. E essa outra div aqui, eu vou até colocar então nessa div bem aqui, ela como class logo, para eu poder achar ela meu, é, no meu CSS. E aqui eu vou colocar header right. Que eles vão ficar para o lado direito. Aqui dentro de home vão ser dois links. Esses links eles vão ficar semelhantes a botões também. Então aqui eu já tenho até um link aqui que eu posso copiar e colar para fazer esses dois links, um do home e o outro do login. Aqui é home mesmo e aqui é login, tá certo? A gente pode fazer um class, se esse link for ativo, active, ele vai ficar colorido, tá bom? Então no index ele vai ficar colorido aqui. Show de bola, vamos ver como é que já tá. Por enquanto não modificou nada. Eles só entraram como link, eu vou ter que tratar isso daqui no meu CSS. Uma boa prática, pessoal, para você ter controle do que você está modificando, é colocar background colors no CSS para você saber se aquilo está tendo efeito ou não. Então, no nosso CSS padrão aqui, como eu já disse, que aqui ele zera o CSS que já existe, ele tem um A aqui, né? A gente vai, depois do body aqui, na verdade, depois do body, eu vou colocar aqui, que vai ser o CSS do header. Então, eu vou fazer um comentário aqui, dessa maneira. Eu gosto de puxar ele para cá para poder visualizar. Vamos acessar aquela tag header. Como ela é uma tag só,
eu consigo acessar ela direto assim, sem precisar botar por classe ou por ID. É uma tag HTML, você não precisa colocar um marcador na frente. Vamos digitar aqui um background color para a gente ter acesso a ela aqui, né? Eu vou colocar purple, uma tag bem forte para ver se ele está, ó, ele está alcançando e ele está. Perceba que tem uma bordinha aqui, isso aqui é do body, né? É do nosso body. A gente pode até zerar aqui. Padding, ó, aqui, ó, o padding em cima e embaixo e do lado e do outro. Eu vou zerar os dois só para vocês verem que vai ter uma pequena diferença aqui agora. Zerei, ele está colado, a gente tem um controle melhor do que a gente quer. Tá certo. Só por enquanto, vou colocar o meu link para a gente poder ver as, as letras ali de branco. Tá bom. Como que eu faço para eles ficar, a logo ficar nesse lado esquerdo e esses dois botões ficarem do lado direito de uma maneira ah, hum, correta no CSS moderno? Existe uma forma Flexbox de você tratar o CSS com esse display aqui, Display Flex, tá bom? Ele é mais novo e daí existe aqui, ó, uns guias que ele mostra pra gente, explica direitinho aqui o que a gente vai, ó, guia completo. Eu vou pegar esse daqui que ele dá uma explicada. É um container que transforma a nossa página e numa linha ou numa coluna e a gente vai trabalhando com os elementos, tá certo? E eu vou depois vou mostrando o que são mais utilizados aqui para vocês, mas no próximo semestre que a gente se aprofunda nisso daqui. Mas é bom para vocês já irem sabendo que só em eu colocar, por exemplo, que eu vou mostrar esse header e os componentes que estão dentro dele. Eu vou fazer o display flex, ó, eu tenho algumas possibilidades, block, grid, vou colocar flex. Ele já vai mudar aqui pra gente alguma coisa. Não, esse aqui, ó, já ficou um do lado do outro, tá certo? E aí basta você controlar essa direção. Você faz flex direction, você poderia colocar um embaixo do outro em vez de ser row, que é o padrão, você colocar column, ele vai ficar um embaixo do outro, tá certo? Um embaixo do outro o quê? As divs que estão dentro, que são filhas diretas desse elemento, ó. No nosso index, o header tem duas divs que são filhos direto dele, tá bom? Vamos tirar aqui esse flex direction e vou colocar aqui justify, vamos justificar esse conteúdo, né? Fazer o alinhamento desse conteúdo para space between. Depois vocês podem testar, mas ele vai colocar um espaço maior entre eles, entre os elementos. Então, como eu coloquei um espaço possível entre esses elementos, ele espaçou um longe do outro assim. Tá correto? Tá muito colado, né? O nosso body pode ser até interessante. Eu vou deixar ele padding 0 e eu vou botar o padding aqui no heading. Vou botar aqui padding é o espaçamento de dentro, né, do elemento. Então eu vou colocar um padding um padding global aqui de 20 pixels. Depois a gente pode ir alterando isso e ele já ficou um pouquinho melhor aqui. Tá certo. Como que eu tiro esses underlines aqui e coloco alguma coisa um pouquinho mais animada aqui no nosso CSS? Eu vou trabalhar, então, header display flex, background, eu vou colocar aqui background padding 2010, justify content e align it in center. Tá bom. Esse aqui são as tags padrões.
ele vai centralizar o meu no meio aqui, tá bom? No meio da linha, digamos assim. E aí eu consigo fazer um CSS header A que acesse somente o âncora, a tag A de dentro do header. Então eu faço dessa maneira, encadeando os meus componentes. E daí eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho mais de um link aqui. Eu poderia colocar um link qualquer aqui fora para vocês verem que ele não vai ser afetado. Link de teste. Vou salvar. Esse meu link de teste apareceu aqui, ó. O que é link, ele está com underline, né, que é o padrão do HTML. E agora aqui no meu CSS, eu vou alterar somente os links que estão dentro do header. Então eu vou colocar aqui text decoration none. Então para ele tirar esse underline, só que ele já vai tirar esse underline. Tá certo? Ó, ele tirou esses underlines, mas não tirou desse. Vamos colocar logo o CSS todo aqui do nosso link. Eu vou colocar aqui, eu vou copiar e colar e falar para vocês, tá bom? Para transformar esses caras em tipo botões aqui. A cor, texto alinhado no centro, font size, line height, né? Line height e border radius. E aqui um outro estilo aqui do que for logo, né? Então, na verdade, ele está um class logo, e aqui o que está dentro, ele vai pegar esse padrão aqui. Header.logo, daí sim é uma classe do CSS. O que eu vou colocar aqui dentro? Vou aumentar e botar um bold ali na fonte. Ele perdeu o meu Prile CSS aqui. Agora ele achou novamente. Deixa eu ver se teve alguma modificação. Ó, deixou mais gordinho aqui, tá pegando certinho do jeito que eu queria. E aí a gente vai colocar os efeitos, tá bom? Do header A aqui. Vou colocar os efeitos quando o mouse estiver em cima. Aí a gente vai colocar com o over, quando o mouse estiver em cima. Isso daqui é uma classe, tá? Dentro do A. Eu vou mudar o background e a cor da fonte, né? Essa aqui é a cor da fonte, aqui o background. Esse background color a gente vai já modificar para o final mesmo. E quando ele tiver com a tag active, eu vou, que é aquela classe que eu falei, ele vai mudar também. O background vai ser azulzinho assim e o white assim. E o header, deixa eu ver aqui uma coisa. Opa, como é o nome da classe? Header right. Eu poderia colocar somente right, né? Mas eu vou deixar header right assim. Então vai se confundir. Então eu vou colocar right. Então header right, tá bom? Vai ser o que vai estar para a direita e eu vou conseguir acessar eles. Então a logo já tem, então vou pegar aqui o header right. Se eu digitei correto, eu estou digitando errado aqui. GHT. Ok. Esse meu header right, ele vai estar com esse CSS aqui. Flex, esse gap aqui é o espaçamento entre as tags, tá bom? Vou
Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver como é que já está ficando. Já já eu altero aqui. Ó, quando eu passo a mão em cima, a mão ou o mouse em cima, ele tá com a aparência agora de botão. Vamos alterar aqui uma coisinha para ele dar um espaçamento do meu link, tá certo? Então, o header dos links do A aqui, eu quero botar um padding. Vou botar um padding geral aqui, talvez para ter controle, né? Deixa eu fazer um teste aqui, 15 pixels, um padding dentro do link. Ele dá um afastamento, ó. Só que tá muito, então tá muito em cima e embaixo. Então para ter controle eu vou ter que fazer individual aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o left, eu vou pegar left, right, top e button. Left, right, top e button. Na verdade, galera, eu tô viajando, dá para botar somente assim, para reduzir, né? Cima e embaixo, eu vou botar menos 10 pixels e 15 pixels, que é esquerda e direita. Aí ele ficou um pouquinho mais agradável. Show de bola. Vamos alterar a fonte, a cor desse fundo agora. A cor do fundo aqui, vou colocar essa F1, F1, F1 aqui, com asterisco. Não sei porque ele perdeu o meu Preller. E daí ele ficou com essa aparência aqui, um pouquinho mais cinza. Como que eu vou agora substituir a logo, né? A logo, como eu disse para vocês, eu digitei curso aqui no flaticon.com/br aí. Peguei esse ícone aqui, que ele é gratuito. Coloquei ele aqui no Canva, importei, né? Abri o canva.com. É um editor aqui que te dá alguns modelos para fazer logos e tal. Criei uma nova logo, ele abre 500 por 500 pixels. Ah, peguei essa logo aqui de exemplo, .link, tá bom? Importei o meu ícone e alterei. Show de bola. Depois eu exportei, recortei e tirei o fundo somente. Dá para você fazer isso também com alguma outra ferramenta. Então, tendo essa logo como base, eu vou colocar a logo aonde? Eu vou pegar aqui a logo que foi feita, tá aqui dentro do meu projeto que eu estou fazendo, que eu fiz ontem, vou pegar ela aqui, opa, tá aqui em Public Images, correto? Pegar aqui logo PNG e colocar ela aqui no nosso projeto. Como que eu coloco uma imagem aqui dentro do meu CSS, da minha página HTML? Então eu venho aqui em HTML, onde está escrito logo, eu vou colocar uma imagem e a tag imagem é img, tá? Ela é uma tag auto-contida que ela precisa de um src, que é onde está a imagem, e uma tag chamada alt, de texto alternativo. Então, vou botar aqui logo, se a imagem der erro, ela aparece o que está em alt. Ó, eu estou tendo acesso somente a isso, então eu tenho que voltar um nível, Public Images, que é a logo que a gente acabou de colar. Vamos ver como é que ela vai ser importada. Ó. Ela ficou um pouquinho grande, correto? A gente pode, o interessante é controlar esse tamanho dela somente por um atributo. Depois do Alt aqui, dentro da tag Image, você coloca o width, altura ou largura. A gente vai controlar ela pela altura. Eu vou colocar que ela vai estar 50% daquilo ali, ela já vai diminuir um pouquinho. Tá bom? Show de bola, ó. Só que ela está ultrapassando, o meu link não está acompanhando, né? Não está muito legal isso daqui. Eu vou ter que tratar essa minha logo aqui também. Então, aqui no meu CSS, para dar certo aqui o que eu estou querendo fazer, onde está com logo, cabe eu colocar
umas outras informações aqui. Hum, Pessoal, eu fiz uma pequena modificação aqui no nosso HTML. Tirei aquela div, botei só o A aqui que estava dando um probleminha no CSS, não estava ficando do jeito que eu queria e assim ele ficou melhor. Então A é a div englobando os outros para eles se separarem entre eles, né? E aqui dentro do meu header eu configuro um A geral e depois também geral e aqui específico, né, para o que eu quero e o específico que eu quero. Show de bola. Então, continuando aqui, a gente já está com o nosso menu do topo bem interessante. Ó. Aqui ele já vai para a página de login, ó, que a gente colocou, né, naquele. E agora a gente vai fazer o nosso continuando aqui para listar os cursos. Então, ele já está indo para o login, lista os cursos. Perceba que aqui está muito colado, né? A gente consegue colocar com o gap bem aqui no right, então ele já está com display flex. Gap é espaço, né? Vou botar aqui 10 pixels. Vou salvar ele, dá um pequeno espaço entre eles aqui. Ó. Agora ele deu um pequeno espaço entre eles. Show de bola. Em vez de ser uma lista de cursos, vai ser uh, lista de cursos. Então aqui no HTML. E daí, pessoal, eu vou tirar esse daqui, link de teste também. No nosso main, então, ele vai entrar um, aquela lista de cursos aqui com os quadradinhos, eu chamo de card. Então, para vocês verem, o nome desse quadradinho é chamado de card aqui no mundo HTML e CSS, tá bom? E aí vocês podem dar uma olhada. Ele tem vários cards do Bootstrap, do Material Y. Então vou pegar esse daqui, desse Uverse.io. Ele tem alguns exemplos. Eu acredito que eu acabei pegando esse de exemplo aqui, ó. Foi algum desses aqui. Tem uns muito elaborados, não era tão elaborado que eu queria. Foi algum desses aqui que eu peguei. E daí o que a gente vai fazer? Vai criar aqui então é o nosso header. Aqui é o nosso conteúdo, né? Eu vou chamar de content. E aqui é o nosso footer, tá? Basicamente bem separadinho nossa página. Então, para o conteúdo, eu vou criar aqui dentro do main uma div. Eu vou apagar esse H1 aqui e vou botar esse H1 ali dentro de uma div aqui para eu controlar bem direitinho no CSS. Não pode ser maiúsculo, tem que ser minúsculo. Chamada content. E aqui eu vou colocar, aí sim, o H1, né? Era para eu ter lista de cursos. E aqui eu vou listar os cursos com uma outra div. Vou chamar de container cursos. E aqui eu vou fazer a div do card. Então, class card. E eu já vou pegar aqui o meu HTML para ganhar um pouquinho de tempo, mas depois vocês dão uma estudada. Eu vou explicando um passo a passo aqui como vai ficar o card, como que ficou o card final, correto? Tá dando um erro aqui no meu Priller, ele não está formatando o HTML para mim por algum motivo. Depois eu verifico o porquê. Está dando um erro, faltando um barra aqui no footer. Ah, tá. Um barra sobrando aqui. Agora ele formatou, ó, que legal.
Hum, então, se a gente abrir, eu copiei esse código. A única coisa que eu coloquei foi colocar esse card. Ele vai ter uma parte para a imagem, uma parte para o conteúdo, uma parte para o footer do card, tá certo? Olha como ficou aqui o nosso, como está ficando. Ó, não mostrou direito, né? Primeiro que ele não mostrou a logo, mas agora ele vai pegar que eu vou botar o CSS junto, e ele vai reconhecer, tá bom? Ahn, então vou pegar essa parte do CSS aqui do card, como eu já disponibilizei esse código aí para vocês, vai dar certinho. Então, ó, primeiro pega a parte do new lá, tá? A parte de um comentário new que tem o content lá dentro. Então eu vou copiar todo ele, card image, card title, card foot, tag e action, que é o botão, tá bom? Vou aqui no nosso CSS, mais ou menos aqui depois do header, eu vou colocar depois aqui antes do footer, né? Antes do footer, aqui. Vou deixar assim. A partir daqui vai ser o código que eu tô, que a gente, ok. Vamos ver se ele vai reconhecer aí agora. Então a partir daqui, ó, o nosso, eu tô no nosso content aqui. Posso até apagar esse new aqui, deixar somente assim. Show de bola. Percebeu o jeito que ele ficou? Ele já pegou as sombras que eu queria, só não está pegando a imagem, né? Mas ele já está naquela ideia de, de funcionar, né? Eu vou explicar aqui o CSS para vocês. Vou pegar aqui no nosso HTML para ele aparecer a imagem legalzinha ali, página, a imagem é essa daqui, frontend.png. Ele está dentro de cards, dentro de images. Então a gente vai criar aqui dentro de images uma pasta chamada cards minúsculo. Eu vou pegar esses cards aqui do meu projeto anterior. Todos são os cards do curso. E vou colar aqui no SGZ aula. Ok, agora ele vai reconhecer. Ó, ele reconheceu esse curso, tá certo? Se eu copiar esse HTML aqui, desse card aqui, e repetir ele, ó, aqui é onde ele está, lista de cursos, container cursos, essa div aqui desse card, se eu der um Ctrl C, Ctrl V nela, vou pegar exatamente ela, onde ela termina, aqui. E a ideia é que ele complete do banco, ele vai repetir e vai colocar um do lado do outro. Por quê? Porque eu já fiz o CSS flex dele para ele não dar esse problema. Então, ó, ele está como o container está como flex. Esse wrap ele envolve os elementos de dentro, não deixando que ele extrapole as bordas, ok? Ele, se eu ir colocando mais e ele chegar no limite da largura, ele desce somente, ele dá tipo um barra N para baixo e começa a colocar na outra linha. Então, o que, que eu estou falando? Se eu aqui assim, essa é a div do card, não, essa é div do container, desculpa, aqui div do card, ela termina aqui. Eu vou então dar um Ctrl V, 3, 4, 5, 6, 7. Vou salvar. Olha como ficou na nossa tela. Ele só coube 4 aqui.
depois ele deu um enter, digamos assim, está seguindo na linha. Então, se tiver 20 cursos, eu consigo fazer com que ele se posicione bem legal na minha página, ok? É essa linha aqui que controla isso, essa linha do CSS. Está em Flex, opa, aqui, Flex Wrap. O content não precisa estar wrap não, tá bom? Só column mesmo. Nosso conteúdo ele está na direção de coluna, mas esse cara aqui ele está na direção de linhas, ok? Tá bom? Você vai encaixando assim. Então, se eu fizer isso daqui, se eu tirar, dar um Ctrl C, olha como que ficou. Quando eu tirei do wrap, ele tentou moldar o meu card interno para ficar somente nessa linha. Ele não está pulando uma linha. Quem faz pular uma linha no posicionamento de elementos, digamos assim, é esse flex wrap aqui. Muito legal, correto? Daí ele fica mais agradável e não quebra o meu conteúdo interno. Galera, a gente está quase terminando. O que que eu vou pedir para vocês? Na verdade, ó, eu tenho que repetir o nosso menu de cima também nessa página de login. Então, a gente, nesse caso, a gente vai ter que fazer Ctrl C, Ctrl V mesmo. Então, eu vou aqui no meu index. Qual é essa parte do meu login? É aqui o header, correto? Então, onde não tem o header aqui, eu vou colocar. Ele está dentro do, né, aqui. E aqui seria o content, né? A parte do conteúdo é aqui. Vou manter um padrão. Content. E não precisa mudar nada? Precisa. Eu preciso pegar o Active que não está mais em Home. E agora ele vai estar em Login. Ele vai dar essa sensação aqui. Quando eu clicar em Login, ó, perceba que ele pulou. Não ficou legal esse carinha aqui nesse botão. Vamos tirar ele do nosso código aqui. Ele está aqui embaixo, que é a parte do Dark Mode, é esse botão aqui, tá bom? Retirem ele, salvar. E aí ele está funcionando agora. Tá dando uma quebrada, deixa eu ver. Não, é só o conteúdo mesmo. Na verdade a impressão é que sim, mas depois a gente modifica esses detalhes. E para fazer a página do curso é semelhante. O ideal é a gente fazer o footer, todos teriam footer. A gente não mexeu no footer, né? Esse daqui também tem que ter footer. Na verdade, fazer o CSS do footer, detalhes. Como que eu faço a página aqui da página do curso, né? Você pode se basear em cima do index aqui, que ele vai entrar bastante CSS diferente. Então, página curso. Eu vou até pegar ela aqui e ler ela aqui com vocês. O que que eu fiz de modificação? Tá, pessoal? Aqui se manteve só a parte do conteúdo. Em vez do container curso ter aquele card como estava antes, ele estava assim, só um card repetido várias vezes. Agora vou criar um CSS chamado card curso, porque eu vou aumentar ele lá, né? Mas ele é só uma modificação nessa parte de aumentar, tá bom? Tudo que eu botei card content curso, botei um tracinho curso no final. Depois vocês façam essa modificação para ele dar certo, ok? Esse footer aí tem que modificar também. Agora falta puxar o CSS. Página do curso. Tá lá. Card footer curso e action curso. Até o footer. Então vou aqui no meu CSS. Aqui é o curso, cursos, né? Antes do footer aqui, eu vou até fazer uma marcação. Então eu copiei aqui é o footer, eu vou fazer uma marcação aqui para
eu saber que ele termina, né, e começa aqui. Show de bola. Esse cara aqui não tem nada, não sei porque ele tá aqui. E o que que ele está fazendo? É somente aqui nessas tags que a gente aprendeu, ah, transformando em flex e fazendo esses controles, todas essas divs. E se eu digitar aqui agora, então, aqui ele já vai, ó, página do curso. Ele está dando uma quebrada, né? Tá dando uma quebrada porque o meu menu mudou, o header mudou, ele não encontrou o header, tá bom? É só ajeitar o código aqui dessa minha página. Ele não é uma div header, ele é só header mesmo. Não é uma classe. Acho que é somente isso a mudança que eu tinha feito. Ó, agora deu certo. Ficou certinho com o que eu queria. Aqui é a página inicial. Quando eu entrar, aí falta dar uns espaçamentos aqui, uma melhorada, mas já está bem naquele estilo que a gente queria. Mudar a cor desse botão aqui, encontrar lá no CSS, mudar, jogar esse cara aqui na paleta de cores, né? Pro teu site ficar somente do jeito que é, a gente definiu aqui. Então foi esse os passos para criar o front-end, pessoal. Até a próxima aula.